Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da primeira carta aos Coríntios. Chegamos agora ao capítulo 6 e o verso 11. Os versos 11 a 13 perfazem meramente um pequeno aparte. Vou ler, acho que não vai ter muito o que comentar. Ó Coríntios, temos falado abertamente a vocês. O nosso coração está todo aberto. Vocês não estão sendo limitados por nós, mas estão limitados nos próprios sentimentos. Ora, numa recompensa disso, falamos como a filhos, vocês também se abram. É meramente um apelo que Paulo fez a eles. Não tem nenhum efeito, digamos, doutrinário. Então vamos ver agora versos 14 ao primeiro verso do capítulo 7. Outra vez eu não gostei da separação em capítulos. Para mim o primeiro verso 7 faz parte do parágrafo anterior. Então vou ler 14 até 7, verso 1. Não se prendam em jugo desigual com incrédulos. Pois, o que tem em comum justiça e anomia? Ou, que comunhão tem luz com escuridão? Ou, que acordo entre Cristo e Belial? Ou, que parceria entre crente e incrédulo? Ademais, que união pode haver entre um templo de Deus e ídolos? Porque vocês são um templo do Deus vivente, assim como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem o que é impuro e eu vos receberei. E eu vos serei por pai e vocês me serão por filhos e filhas, diz Jeová Todo-Poderoso. Portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina corpo e espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Agora, o verso 14 é um verso bem conhecido, creio, quando fala de não entrar em jugo desigual com incrédulos. Agora, isso normalmente tem sido utilizado a respeito de casamentos. Crente não deve casar com incrédulo, com toda certeza não deve mesmo. Só que eu entendo pelo contexto que segue que não é unicamente para casamento. É para casamento, sim, mas não se aplica unicamente a casamento. Deve dizer respeito a outras parcerias. Você deve pensar muito bem pensado antes de entrar numa parceria assim, suponhamos, dar início a um comércio, a um negócio e tal, com você crente e com pessoa incrédula, porque os seus valores vão ser diferentes. O seu objetivo deve ser diferente, enfim, etc. É uma questão que deve ser considerada com bastante cuidado. Aí vai, né? O que deve ser óbvio. Justiça e anomia, não dá. Luz e escuridão, contrários. Cristo e Belial. Esse Belial é uma palavra... nem sei de onde vem, aliás, confesso, mas parece que tem a ver com o maligno de alguma forma. É uma coisa que eu saiba só aparecer aqui. Crente, enfim. Templo de Deus e ídolos. Aí verso 16, e vocês são um templo do Deus vivente. A sua Bíblia talvez diga nós, isso seguindo 4% do manuscrito, não faz muita diferença aqui. O texto verdadeiro é vocês mesmos. Agora,
Paulo acrescenta 3 ou 4 citações do Antigo Testamento, reforçando a necessidade da separação. Isto aqui tudo está dizendo que separação é necessária. Nós temos de nos separar da anomia, da escuridão, da qualquer coisa maligna, enfim, ídolos. Se nós somos o templo do Deus vivente, mas é claro, se você é de fato regenerado, você tem o Espírito Santo dentro. Então, portanto, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você é um templo de Deus. O Espírito Santo é Deus. E havemos de nos comportar de forma condigna. Né? Aí vem, né, as citações. Deus dizendo, eu vou habitar no meio deles e andar com eles, eu vou ser o Deus deles, vão ser meu povo, tal. Isso está em Levítico 26 e verso 12, ou então Ezequiel capítulo 37 e verso 27. Aí, prosseguindo no verso 17, outra citação. Saiam do meio deles e separem-se. Não toquem o que é impuro e eu vos receberei. Podem achar isso em Isaías 52, verso 11, ou também Ezequiel, capítulo 20, verso 34. Agora, o verso 18 parece ser uma aplicação baseada em várias passagens. Está colocado aqui como uma citação, mas não consegui achar uma citação direta. Eu vos serei por pai, vocês me serão por filhos e filhas, diz Jeová, o Senhor Todo-Poderoso. Mas tudo vai na mesma direção. Deus está exigindo separação, purificação. Então, verso 1 do capítulo 7, na sua Bíblia, visto que temos essas promessas. Como assim? Promessas? Bom, Deus promete habitar entre nós, andar com a gente, ser o nosso Deus. Isso são promessas tremendas. Ele promete nos receber. Nós seremos seus filhos. Não, olha, isso é muito. São promessas e grandes. Só que, para alcançar essas promessas, é preciso purificação. Temos que nos livrar de tudo que contamina, quer corpo, quer espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Tem um texto, eu esqueço agora onde está, que diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então a santidade é uma questão sumamente importante. Agora, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, eu pergunto, quanto tempo faz desde que você ouviu ou mesmo você pregou uma mensagem sobre isso? Não se ouve muito hoje em dia o temor de Deus. Ter temor não se ouve muito isso, mas era bom que voltássemos a falar sobre isso. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Chegamos agora propriamente ao capítulo 7, e agora o assunto é outro. Agora vai ser a respeito do Tito, o obreiro Tito, e a primeira carta. Então eu vou ler agora, somente no tanto para introdução, versos 2 a 4. Estamos agora no capítulo 7. Abram espaço para nós, não fizemos injustiça a ninguém, não corrompemos ninguém, não exploramos ninguém. Não digo isso para condená-los, pois eu já disse que vocês estão em nossos corações para juntos morrermos ou vivermos. Eu tenho grande confiança em vocês. Eu me gabo muito a respeito de vocês. Sinto-me bastante encorajado, transbordando de gozo apesar de toda a nossa aflição. É meramente um pequeno desabafo da parte de Paulo. Agora vamos ao verso 5. 5 a 7 para começar. Certamente, quando chegamos à Macedônia, não tivemos descanso físico algum. Antes sofremos todo tipo de aflição, lutas por fora, temores por dentro.
Mas o Deus que encoraja os abatidos nos encorajou com a vinda de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também pelo encorajamento que ele sentiu a respeito de vocês. Ele nos relatou a vossa saudade, a vossa lamentação, o vosso zelo em meu lugar, de modo que me regozijei ainda mais. Se lembra que lá no começo da carta ele falou que ele chegou a Troade, Deus tinha aberto uma porta para ele lá, de ministério e coisa e tal, mas ele estava tão aflito com esse problema lá que está no capítulo 5 da primeira carta e tal, e ele estava esperando o Tito de volta e não o encontrou, então ele não ficou em Troade, ele se mandou para Macedônia. Então aqui que isso ele cita, isso agora no verso 5. Quando chegamos a Macedônia, foi esse o contexto. Ele estava exatamente querendo ver Tito. Ainda, quando o primeiro chegou, não estava lá. Aí, então, a aflição, tal, etc., temores por dentro, enfim, não tinha solução, até que quando finalmente Tito chegou. E ele, então, Deus usou ele para realmente encorajar Paulo, etc. e tal, porque o relatório que Tito trouxe foi realmente bom. A gente entende que foi Tito que levou a primeira carta. Então, ele havia sido encarregado por Paulo de realmente falar algumas coisas duras lá e, de certa forma, ver se ajudava o pessoal a se consertar no que aconteceu de fato. Vejam só o que fala aqui, vossa saudade, vossa lamentação, agora, vosso zelo em meu lugar. Como assim? O que é isso? Eu entendo que ele está dizendo que os coríntios fizeram o que Paulo realmente faria se ele estivesse presente. Quer dizer, o vosso zelo em meu, quer dizer, eles foram zelosos no lugar de Paulo, fazendo o que Paulo faria. Aliás, o que Paulo mandou fazer, está lá na primeira carta. Então, Paulo ficou realmente bem encorajado, satisfeito com tudo isso. Agora ele vai falar dessa primeira carta. Vamos ver aqui, vamos aos poucos, 8 a 10. De fato, vai até o verso 13, mas eu vou ler só 8 a 10. Mesmo que aquela carta vos entristeceu, não me arrependo, se bem que quase me arrependi, porque percebo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza vos levou ao arrependimento. De fato, vocês foram entristecidos como Deus tensionou, para não levarem prejuízo algum por nossa causa. Ora, tristeza como Deus tenciona produz... Perdão, não li bem. Ora, tristeza como Deus tenciona produz arrependimento para dentro de salvação, sem lamento. Já a tristeza do mundo produz morte. Já ele não me arrependo, mas quase me arrependi. Mas a questão não era para eles ficarem entristecidos e ficar por... Não. Entristecido, mas para isso levar ao arrependimento. É assim que Deus quer que a coisa funcione. Então fala aqui como Deus tensionou. Exatamente. Agora veja como termina o verso 9. Para não levarem prejuízo algum por nossa causa. A implicação é que é possível pessoas que estão em posição de autoridade espiritual causar dano pelo abuso da autoridade. Eu imagino que todos nós já presenciamos tais casos.
Então, a ideia toda não era meramente assim, dar uma bronca e causar tristeza, não. Tudo isso era visando o arrependimento e a correção da situação e tal. Arrependimento para dentro de salvação. Quer dizer, não ficar numa coisa que poderia acabar levando à maldição, à perdição no caso. Então, se um arrependimento leva para dentro de salvação, isso obviamente não é coisa a ser lamentada nunca. Agora, fala aqui que a tristeza do mundo produz morte. Seguinte, o Criador nos fez com emoções, as quais, quando corretamente utilizadas, podem ser um benefício. Mas debaixo do controle do mundo, as emoções costumam ser destrutivas. Sim, senhor, costumam ser destrutivas. Então, é isso que está sendo comentado. A tristeza do mundo produz morte. Produz sim. Prosseguindo, 11 a 13, quer dizer, a primeira frase do verso 13. Basta considerar como o fato de vocês terem sido entristecidos, como Deus tensionou, produziu em vocês tanto empenho, tanta autodefesa, tanta indignação, tanto temor, tanta saudade, tanto zelo, tanta punição. Em tudo vocês se mostraram ilibados na questão. Então, mesmo que você escrevi, não foi por causa do transgressor nem por causa da vítima, mas diante de Deus para que ficasse evidente para vocês o compromisso que tem conosco. Temos sido encorajados por tudo isso. Naturalmente, foi Tito que trouxe esse relatório que ele aqui então autodefesa, indignação, temor, saudade. Realmente o pessoal levou a sério. Corrigiram o problema que tinha de ser corrigido. E corrigiram também que eles conseguiram realmente consertar o sujeito e resgatar o sujeito. Quer dizer, ele não foi perdido assim. Né? Então, ficaram ilibados. Beleza. Agora, o que a gente entende no verso 12 é o seguinte: a agenda de Deus, ao lidar conosco, pode conter vários objetivos. Então, aqui, no verso 12, Paulo acrescenta um outro adjetivo que era ficar assim evidente o compromisso. Mas também, que era para consertar aquele problema, também isso era, obviamente, fazia parte daquilo que Deus queria. Então, tudo isso deixou agora Paulo encorajado. Agora ele vai falar de Tito outra vez. Eu vou ler agora a segunda parte do verso 13 até o verso 16, que com isso vamos completar o capítulo 7. Por causa do vosso encorajar, nos alegramos ainda mais por causa da alegria de Tito, porque o espírito dele recebeu o refrigério de todos vocês. Porque no que me vangloriei para ele a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Antes, assim como tudo que vos dissemos era verdade, assim também o nosso vangloriar para Tito mostrou-se verdadeiro. Também a afeição dele por vocês é ainda maior ao se lembrar da obediência coletiva de vocês, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me porque tenho plena confiança em vocês. É que Tito, podemos imaginar, não sabia também exatamente como ele seria recebido. Então, ele chegou lá, sabe se querer. Mas ele foi tão bem recebido que então ele ficou realmente, o espírito refrigério ficou alegre e satisfeito. Mas aqui no verso 14, Paulo fala
ele ter se vangloriado dos coríntios para Tito. Ele estava com receio de que esse vangloriar aqui, que poderia cair no vazio, mas ele está muito tão satisfeito que, de fato, eles corresponderam e tudo ficou jóia. Veja o contraste aqui. Assim como tudo que vos dissemos era verdade, ele fala que ele ficou lá 1 ano e meio em Corinto ensinando, então, tudo aquilo que eu te ensinei, aquilo foi verdade. Agora o nosso vangloriar. Às vezes, a gente, como que eu vou dizer, a gente se entusiasma assim um pouco demais e vai falando assim coisas um pouquinho, sabe-se lá, exageradas, e depois a gente vê, será que? Então, Paulo parece um pouquinho preocupado, mas ele está muito satisfeito porque realmente, no fim, tudo deu certo. Tudo deu certo, beleza, louvado seja Deus. Agora no verso 16, alegro-me porque tenho plena confiança em vocês. Não é? Ele sabia enfatizar o positivo.